Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde que vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Boa noite, irmãos.
graça e a paz seja com os irmãos. Amém? Amém, irmãos. Podemos aceitar? Que bênção ter os irmãos aqui essa noite. Quero primeiramente cumprimentar cada irmão que está nos visitando. Vocês sejam muito bem-vindos. E conforme eu falei hoje na parte da manhã, a igreja ela não é simplesmente um local onde eu assento e eu escuto palavras, mas é uma família a qual nós pertencemos. E é a família do Senhor. Amém, irmãos? E essa noite é muito especial para nós, porque nós celebramos a ressurreição de Cristo, a Páscoa. E celebramos essa libertação do Senhor, porque nós estávamos presos, aprisionados pelo nosso pecado, e Cristo nos libertou. Amém, irmãos? Então, que você possa se lembrar desse sacrifício todas as vezes que você for louvar ao Senhor, e louve a Ele por tudo que Ele tem feito em suas vidas. Hoje a dinâmica do culto vai ser um pouco diferente. Eu já vou convidar os irmãos que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas para estar depositando aqui no gasofilácio. Nós teremos uma cantata logo após com o coral. Então convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós iremos louvar o hino, e você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, esteja em liberdade para trazer até o gasofilácio. E sempre lembrando, é uma forma de louvar e agradecer a Deus, é contribuindo ao seu reino. Amém? Te convido a colocar de pé.
eu fui reconciliar. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O irmão que se te deseja o seu coração, esteja agradecendo. No Getsemane foi que meu Jesus morou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo verão pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vem os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vem o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar daquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão.
Aleluias. Os irmãos podem sentar?
Amém, irmãos. Glória a Deus por este momento. Deu para descobrir que tem muita gente com voz boa aí, tá escondendo, hein? Ai. No próximo ensaio nós vamos conversar, bater um papo. Amém, irmãos. Mas que bênção. Mas essa noite, eu quero convidar as crianças, nós iremos orar, elas vão ter um momento de culto delas, então vem aqui à frente, todas as crianças. Vão ter um momento lá de palavra, aprender da Bíblia. Oremos, irmãos. Se coloque de pé. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este momento. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Eu quero entregar, ó Pai, em Tuas mãos a vida de cada criança que está presente nessa noite, que elas possam ter um momento delas, ó Deus, de aprendizado, dê palavras, ó Deus, dê sabedoria à Tua serva, Adriana, ó Pai, para estar levando essas crianças à compreensão da Tua palavra, ó Deus. É isso que eu te peço e eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Antes, eu quero que você ainda mantenha de pé. Eu quero chamar o irmão Carlos aqui à frente. O irmão Carlos, ele tem um testemunho, né? Ele perdeu seus pais por essa Covid e hoje está completando um ano, né? Por isso eu quero... Igreja, pode estar aqui à frente também. Quero que você estenda suas mãos para que Deus esteja consolando essa família, dando graça. Convido, estenda a sua mão. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, seja com a vida dessa família, com a vida do Carlos, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que neste mundo, ó Pai, nós enfrentaremos, ó Pai, tribulações, aflições e perdas, ó Pai. Por isso que nós necessitamos do Teu consolo, ó Pai. Por isso eu te peço, ó Deus, visite o coração do Carlos, ó Pai, conforte o coração dele, ó Pai, dê a ele, ó Pai, o consolo, ó Pai, e a compreensão do Teu propósito, ó Deus. É tudo que eu te peço, ó Deus, e eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar? Eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo Isaías, no capítulo 53. Isaías, no capítulo 53, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. E hoje é uma data muito especial para nós, porque novamente nós celebramos a Páscoa do Senhor. E a verdadeira Páscoa, irmãos, ela não é um simples coelho, ela não é um chocolate, ela não é uma doçura material que esse mundo ele pode nos proporcionar. Mas a verdadeira Páscoa, conforme nós aprendemos aqui na parte da manhã, ela significa libertação. Libertação. A Páscoa, ela significa um conforto espiritual. E a Páscoa, ela significa um homem pecador que novamente teve uma oportunidade de participar da presença do Senhor. E o profeta Isaías, ele nos traz sobre uma profecia sobre o Cristo, a qual ele fala: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado.
e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Irmãos, certamente essa é uma noite muito emocionante para nós. E foram cânticos lindos. O coral cantou um belo cântico ao nosso coração. E realmente nós estamos muito alegres neste momento, porque nosso Cristo vivo, Ele está. Nosso Cristo, Ele está vivo. A Páscoa, ela é uma data festiva, celebrada por todo o mundo, onde nós relembramos o sacrifício feito por Cristo Jesus. E diante dessas datas, milhares de pessoas, elas postam em suas redes sociais, elas trocam mensagens, SMS, elas declaram que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. E certamente você que está nessa noite, certamente você pode ser uma dessas pessoas. E é claro, irmãos, que nós devemos declarar que Cristo, Ele morreu por nós e que Ele vivo está. Mas hoje eu quero te levar a compreender o que o Senhor Ele quer com isso. É entender que Deus, Ele quer mais de nós. Certamente, eu quero te questionar algumas coisas. O primeiro, qual que é o propósito da cruz? Reflita comigo. Qual que é o propósito da cruz? Por que uma morte tão violenta, tão sangrenta? Qual que é o propósito da morte de Jesus? Por que que era necessário que o Filho do Homem, Ele fosse morto? Irmãos, parem para pensar comigo. O que que a cruz de Cristo, o que que o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição, ela deve influenciar em nossas vidas? Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? Será que esse sacrifício, ele trouxe para nós apenas um feriado, para a gente descansar em nosso lar? Será que esse sacrifício trouxe apenas uma data da semana, do ano todo, para que assim as pessoas elas possam se lembrar do Senhor e do seu Filho que foi sacrificado por nós? E hoje o tema da nossa pregação, da nossa reflexão de hoje, é Cristo, Ele morreu por nós. A primeira coisa que nós precisamos entender é por que Cristo, Ele morreu por nós. Eu acredito que todo mundo aqui saiba, Gabriel, Cristo, Ele morreu por mim. Outros vão até além. Cristo, Ele morreu pelos meus pecados. Mas por quê? Por que Ele tinha que morrer? O que a morte dEle tinha a ver comigo? Por que Ele levou sobre si o nosso castigo? Primeiramente, irmãos, para entendermos, compreendermos isso com toda clareza,
nós precisamos saber primeiramente quem que é Deus. Eu quero te responder que Deus, Ele é justo. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é perfeito. E principalmente, Deus, Ele é a verdade. Então Deus, Ele não é homem para mentir, Ele não é homem para enganar. A plenitude da verdade está nele. Deus, Ele é perfeito. Porém Deus, Ele declara para a sua criação que o desejo dele é obediência, relacionamento, intimidade, busca. Então, no desejo do coração do Senhor, não há o desejo para você pecar, irmãos. Não há o distanciamento da sua criação. Não há no desejo do coração de Deus que nós perecemos, que nós morramos pelo nosso próprio pecado. Porque Deus, Ele é um Deus de vida. Amém? Irmãos, perdoe que pode observar que eu sou um pouquinho rouco. Vou pedir a paciência dos irmãos. Mas Deus, Ele é um Deus de vida e não de morte. Ele é um Deus de amor e não um Deus de maldade. Mas entenda comigo que mesmo Deus, Ele sendo amor, mesmo Deus, Ele sendo misericórdia, mesmo sendo um Deus tão bom com nós, entenda que Ele ainda se mantém justo, Ele ainda se mantém verdadeiro, Ele ainda se mantém santo. Então, o pecado, a desobediência, a transgressão, ela nada mais fere a santidade do Senhor. Ela fere a perfeição do Senhor. Ela fere a justiça do Senhor. E Deus, Ele sabendo disso, Ele nos avisa. E Ele ainda declara que o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte, porque o pecado, ele vai contra a própria essência do Senhor, que é a vida. Então entenda, irmãos, que o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, ele fere a santidade do Senhor. Ele desagrada o coração de Deus. Ele desagrada o coração do Senhor. Então, quando nós pecamos, sendo esse Deus de verdade, esse Deus justo, perfeito e santo, e Ele que avisa a sua criação que o salário do pecado, ele é a morte. Então, quando nós pecamos, o que acontece? Morte. O pecado, ele resulta a morte. Quando nós pecamos, o salário desse pecado deve ser a morte. O salário desse pecado deve ser a morte. Então, o nosso castigo, irmãos, por mais duro, nós passamos por um coral tão lindo, o Gabriel está descascando eu, mas uma realidade é que o nosso castigo, por mais duro que pareça ouvir isso, irmãos, o nosso castigo deve ser a morte. Deve ser a morte. Então algo precisava morrer. Algo precisava se oferecer no lugar daquele que precisava morrer, para que a justiça de Deus fosse feita e para que Ele cumprisse a sua verdade estabelecida. O salário do pecado é a morte. Mas diante disso, muitas pessoas às vezes pensam: ah, mas Gabriel, mas por que Deus, Ele não dá um jeitinho? Por que Deus, Ele não move algumas coisas? Ele não dá um jeitinho? Ele é um Deus todo-poderoso, Ele pode fazer, Ele pode contornar essa situação. Irmãos, esse jeitinho é algo que vem do homem, não é verdade? É algo que vem de nós. Nós damos jeitinho para todas as coisas. Por isso que nós não somos justos, por isso que nós não somos perfeitos.
A nossa justiça, às vezes, dá um jeitinho para contornar a situação. A nossa cobrança, às vezes nós damos um jeitinho, até uma negociação, ou às vezes até aquele ditado, varrer para debaixo do tapete, e fingir que nada aconteceu. Mas Deus não, irmãos. Deus, Ele não dá jeitinho. Deus, Ele não varre para debaixo do tapete. Deus, Ele não deixa de lado e, não, na próxima a gente resolve. Vou dar a você mais uma chance. Não. Se fôssemos compreender a justiça de Deus a partir da nossa justiça, Ele de fato seria rude. Se nós fôssemos compreender a verdade de Deus a partir da nossa verdade, Ele certamente seria visto como rude, como ruim, como mal, porque muitas das vezes nós mentimos, muitas das vezes nós somos injustos em alguma situação. Isso, irmãos, não é uma acusação a uma pessoa específica, mas essa é uma realidade minha e sua. É uma realidade de cada um de nós. Então, para compreender isso, primeiramente, eu preciso entender que Deus, Ele é santo, Deus, Ele é justo e Ele é verdadeiro. Então, repita comigo: Deus, Ele é santo, justo e verdadeiro. Santo, justo e verdadeiro. Então, Deus, Ele não é um Deus de mentira. Então Deus, Ele não é um Deus de enganação. Se Ele estabelece algo, Ele cumpre. Se Ele estabelece uma promessa, Ele cumpre. E ao mesmo contrário, se Ele estabelece um castigo, Ele vai cumprir também. Relembre que Deus, Ele disse que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, como que uma criação pecadora, distante de Deus, corrupta, pode viver em harmonia e relacionamento com Deus perfeito e santo? Como? Se você participou do plano, se você está participando do plano anual que nós estamos fazendo, que é a leitura anual da Bíblia, você irá se recordar dos livros de Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio. E às vezes fica um questionamento no nosso coração, na nossa mente, sobre aqueles sacrifícios que o Senhor, Ele exigia do povo, sacrifício de animais, ofertas agradáveis ao Senhor. E às vezes fica um questionamento, e eu já fui questionado a isso: Gabriel, por quê? Os animais, a pessoa chegou até mim e falou: Gabriel, mas por que os animais, eles tinham que morrer? Por que eles tinham que ser sacrificados? Tadinho, eles não tinham nada a ver com isso. Passava um cordeiro ali, o cara, ele mentia, pegava o cordeiro e falava: não, você vai morrer agora. Não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com o pecado do homem. Então se lembre, o salário do pecado é a morte. O preço do pecado, o salário do pecado é a morte, e sempre será. Então, quando alguém peca, algo tinha que morrer. Quando o pecado acontecia, deveria haver uma morte. Então aqueles sacerdotes, eles tinham que sacrificar um animal, um cordeiro, por causa do pecado do povo. Eles morriam no lugar daquele pecador. Às vezes fala: Gabriel, por que não deixou ele morrer? Irmãos, nós não existiríamos. Nós não estaríamos aqui.
se não fosse dado essa oportunidade de um animal ser morto no lugar de um homem. Então a ira de Deus era lançada sobre aquele animal por causa do pecado do homem. E naquele sacrifício, a justiça de Deus, a santidade de Deus era cumprida. E a verdade do Senhor, estabelecida como salário do pecado, era a morte, era feita. E por isso, diversas vezes, a palavra dizia um sacrifício que agradava ao Senhor. Porém, parece terrível aos nossos olhos. As pessoas que não compreendem o propósito de Deus, ao ler esse versículo, ele fala assim, não, mas que Deus é esse? E às vezes parece terrível sacrificar um animal no lugar de um homem. Mas agora se recorde de Cristo. Se lembre de Jesus. Se recorde de Cristo Jesus. Às vezes, ao lermos essa passagem, nós falamos, coitados dos animais, tadinho deles, eles não tinham nada a ver com isso. Mas entendam que Jesus, ele também não tinha nada a ver com o nosso pecado. E ele se fez sacrifício vivo. E ele morreu por nós. Da mesma maneira que o animal, ele tinha que ser morto para que um homem, ele pudesse viver em comunhão com o Senhor. Cristo, ele morre pela humanidade, para que assim nós pudéssemos novamente estar na presença dele. Então é esse Cordeiro que vem e ele tira o pecado do mundo. Os irmãos estão acordados? Amém? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi esse o propósito, foi esse o motivo. Essa foi a realidade. Agora, diante de tudo isso, se lembre do que lá em João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, entenda, Cristo, ele foi aquele Cordeiro. Cristo, ele foi aquele sacrifício. Ele não apenas foi entregue, mas ele se ofereceu como um sacrifício vivo. E ele suportou toda a dor, a fim de que fôssemos perdoados, a fim de que tivéssemos a vida eterna. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi completamente diferente daqueles sacrifícios, daqueles animais, porque o povo sempre tinha que ficar, sempre que havia pecado, um animal era morto, sempre que pecava, um animal era morto, porque eles sempre pecavam, mas Cristo não. Cristo, ele foi o último e o perfeito sacrifício. Ele foi o Cordeiro Santo, ele foi um homem perfeito, sem mancha e sem pecado. E, irmãos, ele vem e morre por uma morte tão sangrenta, ao ponto da ciência dizer que foi um dos momentos, foi o homem que mais sofreu, no ponto de vista científico. Foi uma dor tão grande que nenhum homem nessa terra sofreu uma dor igual ao ponto de Jesus. Tem uma matéria que quando fala que Jesus ele foi perfurado com uma lança e dele já não saía mais sangue, saía água. Há um estudo que diz que esse é o ponto extremo do sofrimento humano. É o ponto extremo do sofrimento do homem. Então a Bíblia diz que a ira de Deus foi lançada sobre ele, ao ponto de Jesus declarar: Pai, por que me desamparastes? Por que me desamparastes?
E Jesus, ele não morre apenas por um pecado. Jesus, ele não morre apenas por uma pessoa, mas ele morre por toda a humanidade. Ele morre por todos aqueles pecados que foram cometidos, por todos os pecados que cometemos e que infelizmente nós ainda iremos cometer. Então entenda, irmãos, foi por isso que ele morreu por nós. Foi por isso que ele morreu por nós. Por isso que Deus, que Cristo, ele deu a vida por mim. Foi por isso que Cristo, ele deu a vida por você. Foi por isso que Cristo, ele deu a vida por nós. Mas o que eu quero chegar com você, e quero que você reflita comigo nessa noite, diante desse sacrifício, diante dessa morte, diante de tudo que Deus ele ofereceu ao seu favor, de tudo que Cristo ele ofereceu por você, qual é o propósito de tudo isso? Será que simplesmente um feriado? Será que é simplesmente uma semana que eu irei me relembrar do Senhor? Mas João 3, ele completa, porque Deus ele envia para quem? Para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante dessa declaração, irmãos, nós precisamos entender, não são todos. Cristo, ele morreu por todos, mas é para todo aquele que nele crê, não pereça. Se você crê em Deus, eu quero que você reflita, o que Deus, ele quer de você agora? Os irmãos creem em Deus? Amém? Agora se pergunte, o que Deus ele quer de você agora? O que Deus ele quer da sua vida? O que Deus ele quer da sua caminhada neste mundo? Apenas um final de semana? Apenas uma sexta-feira santa? Ou Deus ele quer mais? Será que um feriado da semana vai agradar a Ele com tudo que Ele fez? Entenda que primeiramente nada que nós fizermos vai se comparar ao que o Senhor ele fez por nós. As pessoas falam a sexta-feira santa, semana santa, eu não me lembro, mas entendam que a santidade ela não está no dia. A santidade não está no dia da semana, mas a santidade está no meu, no seu e no nosso coração. Ele não chama o feriado para ser santo. Ele diz, sejam santos como eu sou. Sejam. Então é uma ordem dada a nós. Será que Deus, ele quer que eu construa a Ele uma estátua? E eu relembre, e às vezes a semana eu olho para Ele e falo, esse é o Senhor Jesus Cristo. E quando eu desvio o meu olhar, eu continuo vivendo a minha vida de qualquer maneira, distante do Senhor. Às vezes durante a semana você faz uma breve oração, agradece ao Senhor, mas continua vivendo a sua vida de qualquer maneira. Será que Deus abriu mão de tudo para que eu e você não abrisse mão de nada por Ele? Qual o sentido da Páscoa, irmãos? Qual que é o sentido da Páscoa? Será que são coelhos? Será que é chocolate? Será que são abraços? Será que é se vestir de coelho, ensinar as nossas crianças que quando chega a Páscoa, o coelhinho da Páscoa vai dar a ela um ovo de chocolate?
Ou às vezes nós fazemos isso até no Natal, quando coloca sua meia na sua janela, que o Papai Noel ele vai vir, ele vai colocar um presente. Para Gabriel, mas você quer destruir a infância da criança? Não. Eu quero ensinar ela a ter uma infância dentro da palavra do Senhor, tendo Deus como Deus, tendo Deus como santo, tendo Deus como justo e vivendo a sua vida correta diante dele. Irmãos, a Páscoa, além de celebrarmos a libertação, nós devemos nos constrangermos pelo amor de Deus. Porque certa vez o apóstolo Paulo pediu até a irmã Priscila, que agora está na 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, é claramente nos dizendo, porque o amor de Cristo, o quê? Vamos ler, irmãos. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E completando o versículo 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmão, se você crê na palavra de Deus, não deixe esse versículo de lado. Não deixe essa palavra de lado. Pois o amor de Cristo, ele nos constrange. Ele deve gerar constrangimento. A Páscoa, que significa o amor de Deus por nós, ela é um momento também de constrangimento. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo todos morreram. Mas como que todos morreram? Todos devem morrer para si mesmo. Todos devem morrer para o seu ego. Todos devem morrer para o seu pecado. Todos devem morrer para as suas iniquidades. Todos devem morrer pelo seu desejo desenfreado de obter coisas materiais neste mundo. Por quê? Porque o amor de Cristo, ele gera constrangimento. Se você crê na Bíblia como palavra do Senhor, o amor de Cristo, ele gera constrangimento. Então, amados irmãos, a verdadeira Páscoa, ela nos aponta para isso. E ela não é relembrada apenas um dia, apenas uma semana, apenas um mês, mas são todos os dias. Paulo, ele não fala sobre alguém que morreu numa semana e na outra semana ele ressuscitou para si mesmo. Paulo, ele não fala de alguém que chega no dia, ele morre, chega no outro, ele ressuscita. Mas ele fala sobre alguém que, constrangido pelo amor, pela morte de Jesus, ele decide morrer também. Ele decide morrer também. Ele morre pela sua incredulidade. Ele morre pela sua arrogância. Ele morre pelo seu pecado. Ele morre pelos seus desejos carnais. Irmãos, Deus, ele não quer que você sacrifique a ele apenas um dia, apenas uma semana, mas ele quer todos os dias, todo um ano. Que você decida não viver para si mesmo, mas todos os dias você decida viver para o Senhor. E essa decisão, esse posicionamento, é você que vai tomar diante dele. É você que vai tomar diante do Senhor. A igreja ora. Às vezes pessoas na nossa família oram por isso. Mas a decisão quem vai tomar é você. A decisão é sua diante do Senhor. Esse feito de sacrifício traz uma imensa gratidão no coração do homem. Mas também deve ser acompanhada de um constrangimento, de não viver para si mesmo,
Mas além desse constrangimento, irmãos, eu sei que essa mensagem ela descasca a gente, mas entenda que além desse constrangimento, o cristão ele é carregado de uma viva esperança. O mundo ele não espera por nada. O mundo ele não vive, ele sobrevive neste mundo. Mas o cristão, entenda comigo, ele vive carregado de uma viva esperança no Senhor. Ele tem esperança no Senhor. Então você pode declarar, porque na sexta-feira Cristo morreu, mas no domingo Ele ressuscitou. E é isso que dá esperança ao homem. E você pode declarar isso, irmãos. Cristo ressuscitou. Declare, Cristo ressuscitou. E declare isso com esperança. Declare isso com alegria, com prazer no coração. E aqueles que crerem no Senhor, aqueles que crerem, que se constrangerem diante do seu amor e decidirem não viver para si mesmo e renunciarem os seus pecados, abrirem mão dos seus erros e se entregarem a Ele, crer no Senhor Jesus e aceitarem o seu sacrifício. Sabe o que é mais belo? Sabe o que é mais tremendo na vida do cristão? É porque ele carrega uma promessa. Ele carrega uma promessa de que Ele também vai nos ressuscitar. De que também Ele vai nos ressuscitar. Mas nos ressuscitar para a vida eterna. E é isso que dá esperança ao homem. É isso que o carrega de consolo, de paz. E é isso que faz ele perseverar. É que Deus, Ele vai ressuscitar ele para a vida eterna. Mas entendem, irmãos, que às vezes haverá pessoas que não vão crer nessa palavra. Às vezes vão ter pessoas que vão deixar de lado essa palavra. Mas crendo ou não, todos nós vamos ser ressuscitados. Acreditando ou não, todos nós vamos ser ressuscitados. E uns serão ressuscitados para a vida, e outros vão ser ressuscitados para a morte. Mas aqueles que crerem no Senhor serão ressuscitados para a vida eterna. Aqueles que se entregaram, aqueles que se submeteram em obediência. Amém? Eu quero te convidar, se coloque de pé, convido o grupo de louvor para já estar à frente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, faça uma oração ao Senhor. Agradeça a Ele por essa oportunidade, irmãos, porque pelo nosso merecimento nós estaríamos mortos, mas pela graça do Senhor, hoje nós estamos vivos.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou um filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Amém, Deus. Nós te louvamos, Deus, por este momento, por essa noite, ó Deus, pela tua presença, Deus, nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu sacrifício feito naquela cruz, pelo sacrifício, ó Deus, em nosso lugar, ó Pai. Porque por nosso pecado, ó Pai, nós merecemos, ó Pai, o castigo. Pelo nosso pecado, ó Pai, nós merecemos a morte, Deus. Mas a tua graça, a tua misericórdia, Deus, nos alcançou de uma tal forma, ao ponto do Senhor entregar o teu Filho para morrer em nosso lugar, Deus. Por isso eu te peço, Deus,